Eu fiquei pensando bastante se eu fazia esse vídeo ou não, porque ele toca num ponto que por muito tempo eu tentei fingir que não era um problema meu, mas é. E talvez seja seu também. Eu já ouvi da minha mãe lá pelos meus 16 anos que eu desistia muito fácil das coisas. Na época foi pesado de ouvir, porque eu tinha recém terminado um relacionamento. Então aquilo meio que caiu como uma sentença, sabe? Hoje eu não guardo mágoa disso, de forma alguma. Na verdade, eu entendo o porquê ela falou isso. Talvez só não exatamente do jeito, no momento ali que ela falou, mas eu precisava ouvir isso em algum momento. Porque eu já via isso na época, mas eu não sabia dar nome aos bois. Mas principalmente depois de um tempo eu percebi um padrão, né? Eu tenho ideias boas, eu começo coisas com muita vontade, me empolgo, faço planos, imagino 1 bilhão de possibilidades, só que aí no meio do caminho eu desisto. Às vezes porque eu me frustro com um resultado que não veio, ou porque eu canso, ou também porque eu começo a achar que aquela ideia não é tão boa assim. Ou, sei lá, por algum motivo eu só largo. E se você é essa pessoa, assim como eu, talvez esteja se perguntando ou já se perguntou a mesma coisa que eu me perguntei várias vezes por muitos anos. Por que eu faço isso? Será que eu sou inconsistente? Será que eu não tenho disciplina? Eu não consigo ter disciplina? Será que tem alguma coisa de errado comigo? E é aqui que a maioria dos vídeos que falam sobre consistência erram feio, na minha opinião. Porque basicamente eles começam a fazer um checklist do que tu deveria fazer, sem antes entender o que tá causando isso. O que tá acontecendo dentro de ti. No meu caso, eu demorei pra perceber que o problema não era começar coisas demais ou mudar de ideia no meio do caminho. Que é saudável. Tá tudo bem mudar de ideia. Mas o ponto era não saber atravessar o meio. Parte chata que qualquer coisa vai ter. O começo ele é sempre gostoso porque é tudo novo e empolgante, literalmente dopamina pura, porque tu só pensa nos melhores cenários. Mas o meio é quando essa coisa deixa de ser ideia, sai do campo das ideias e toda essa visão idealizada que tu teve vira trabalho, vira rotina. E quando a gente faz uma coisa por muito tempo, repetidas vezes, começa a aparecer dúvidas, comparação, insegurança. É quando tu percebe que vai demorar mais do que tu imaginava, ou que talvez não chegue nem perto daquela tua visão idealizada. E ninguém ensina a gente a lidar com isso, né? A gente literalmente cresce aprendendo a começar, não importa o que houver. Literalmente é o que as pessoas mais falam pra você. Comece, não planeja demais, só começa. E é aí que eu percebi que, por mais que eu tenha esse problema, ninguém pode dizer que eu não começo, que eu não tento. Mas ninguém ensina a continuar quando fica chato, né? E é aqui que sempre foi o meu problema. Quando não tem retorno, ou especialmente quando não tem validação de alguma forma. E é aí que volta pro ponto que eu sempre falo nos vídeos aqui do canal, que é o fato de que a gente evita desconforto a qualquer custo. Como se sentir dor ou desconforto fosse um erro. E não é. E é nessa tentativa de evitar desconforto que a gente começa a achar argumentos pra parar de fazer aquilo. Então, eu acho que isso não é pra mim, que eu escolhi errado, a ideia é errada, o curso é errado, porque eu não levo jeito, que eu não nasci pra isso. Ou, até pior, que é uma coisa que eu já fiz muito, faço ainda, que é: talvez eu deva fazer essa coisa só pra mim. Talvez eu não deva trabalhar com isso. Talvez o mundo não precise ver o que eu sei fazer. E, na real, na maioria das vezes, é só o processo fazendo o que ele tem que fazer. Exigindo a tua presença, exigindo consciência nas tuas atitudes, responsabilidades, medir erros, acertos. E é óbvio que, naturalmente, isso vai dar muito medo. Porque todo mundo tem medo de fracassar ou ficar sem dinheiro, enfim. Outra coisa que eu percebi que foi difícil de admitir é que muitas vezes eu largava não porque eu não dava conta de fazer, mas porque eu não dava conta da minha própria autocobrança. De sentir que eu ainda não era boa. Sentir que eu tava aprendendo devagar demais e já tinham pessoas anos-luz à minha frente. Sentir que alguém tava me julgando naquele exato momento. Largar parece que virava um alívio
pra tudo isso, um alívio emocional mesmo, porque eu me livrava desses julgamentos, desses dedos apontados pra mim, que na verdade a gente sabe que nunca estiveram apontados de fato. E na prática, eu não resolvia nada. Eu largava, mas não resolvia o problema. Aí tirava esse desconforto imediato. Mas a que custo isso vale a pena? Eu sei que é uma frase clichê, tá? Mas, de verdade, a que custo deixar de fazer o que tu ama é melhor do que ter pessoas te julgando durante o processo. Ou da dor geral do processo. Sendo que ambas as coisas sempre vão existir em qualquer caminho que tu siga, a dor e os julgamentos. E isso é perigoso porque começa a virar um padrão e tu nem percebe. E aqui vem a parte que eu queria muito ter entendido antes, que é desistir ou mudar de ideia não te faz fraca, mas fugir sempre vai te manter no mesmo lugar. E vai enraizar em ti outros hábitos que vão destruir a tua autoconfiança em qualquer coisa que tu decida fazer. Tu vai eternamente se culpar no fundinho da tua cabeça. Tu pode ser bem sucedido em qualquer outra coisa, mas tu sempre vai voltar e lembrar daquela coisa, do teu sonho lá de trás que tu deixou pra lá. E foi quando eu entendi isso que eu comecei a olhar diferente mesmo pra essas desistências. Porque crescer, infelizmente, é desconfortável pra cacete. Não é linear, nunca vai ser. E arrisco a dizer também que nunca vai ser empolgante do começo ao fim. Qualquer coisa. Às vezes uma blusa nova que tu compra vai ser super empolgante usar ela 1, 2 vezes, mas daqui a pouco já vai ficar batida, velha, surrada. Ou tipo, tu vai ver outras blusas na rua e ela vai perder aquele brilho que ela tinha antes. Literalmente qualquer coisa na tua vida vai acontecer isso. Hoje o que tem funcionado pra mim não é virar aquela pessoa super disciplinada do nada, mas é parar de romantizar a constância também, sabe? Pra gente parar de desistir das coisas, a gente tem que ser constante, mas aquela visão que a gente tem de constância muitas vezes faz a gente desistir de querer ter constância só de pensar. Porque ter constância é chato, ter constância é repetir a mesma coisa incansavelmente e é continuar mesmo sem vontade. E um exemplo é o meu YouTube, que tá travado, vai fazer 1 ano agora, se é que já não fez 1 ano que eu tô aqui postando vídeos todas as semanas. Antes eu postava 2 vídeos por semana, então o trabalho era o dobro. E cara, toda semana eu me vem aquela frustração de que não tá crescendo, de que não tá subindo. Às vezes um vídeo sobe, o outro, tipo, e subir é, tipo, 100 views. Vai saber lá quando tu estiver assistindo esse vídeo, qual é o nível que vai estar o canal, não faço ideia, mas hoje essa é a realidade. E ela me faz querer desistir o tempo todo, mas eu me comprometi com isso. Eu me comprometi de verdade. Eu falei, isso é uma coisa que eu não vou abrir mão. Não importa se der resultado ou não, não importa o quanto de trabalho eu tenho, mas eu não vou desistir, eu vou ficar aqui fazendo todas as semanas, às vezes falando abobrinha, mas eu vou fazer. É continuar mesmo sem vontade, literalmente. Porque é isso que vai te fazer construir coisas sólidas. Isso é uma coisa incomum que eu vejo em toda e qualquer geração, seja dos nossos avós ou os nossos futuros filhos, que é construir uma vida sólida. Seja em qual área que for, não interessa, mas uma vida tranquila e sólida. Todo mundo quer isso. Eu sei que tu quer isso também. Talvez não se preocupar tanto com dinheiro, não se preocupar em ter que comprar um carro melhor e conseguir comprar esse carro melhor para ter mais segurança para tua família. O que seja, comprar qualquer coisa no mercado que tu queira. Mas isso não vai vir sem a constância. E, infelizmente, eu tô falando francamente aqui pra ti, da mesma forma que eu tive que falar pra mim. Não importa quais argumentos tu tente achar que não seja a constância, pra não ter que ir por esse caminho. Tu vai ter que ir por ele. Não existe outro. Qualquer outro argumento que tu achar só vai te atrasar mais pra chegar onde tu quer. A gente tem que persistir nas coisas que tu acredita. E a constância é literalmente persistir naquilo que tu acredita. Ajustar o que precisar ajustar. Ou mudar de rota se fizer sentido. Se não for, né, dentro desse padrão doentio que a gente acaba se enfiando. E quando a gente pensa em algo chato que a gente tenha que aceitar, é quase como significasse aceitar tortura, sabe? Mas não, é só aceitar que nem tudo vai fazer sentido o tempo todo, nem tudo vai ser bom o tempo todo, nem tudo vai acontecer da forma que tu quer o tempo todo. E eu sei que todo mundo sabe disso, mas eu tenho entendido que os grandes aprendizados da vida, eles vêm do óbvio. Então, o óbvio precisa ser dito. Outra coisa que mudou
muito pra mim foi parar de decidir nos extremos. Nem no auge da empolgação e nem no auge da frustração. Eu comecei a combinar comigo mesma antes de começar qualquer coisa nova ou pôr uma ideia em prática, e foi o que eu fiz aqui pro YouTube, que é esse tempo pra euforia passar. Depois que ela passasse, eu determinaria mais até eu começar a estabilizar as coisas de fato. Não até dar certo, mas até eu aprender alguma coisa real com aquilo, sabe? Eu colocar na balança o quão vai ser benéfico eu desistir dessa coisa, quais pontos positivos e negativos eu vou ter se acabar de vez com isso. Isso me ajudou a tirar o peso de acertar e colocou o foco em só atravessar esse meio onde todas as dúvidas aparecem juntas, sabe? E sendo bem sincera, eu comecei a perceber de verdade o quão inconstante eu era quando eu casei com o Ângelo. Ele é um exemplo de pessoa determinada, constante e persistente. E ver tudo que ele tem construído, tendo paciência, tendo dias ruins, verdadeiramente ruins, e ainda assim levantar e continuar, me mostrou muito onde eu tava errando. E hábitos que eu tava cultivando sem perceber. Então, se tu sente que vive começando as coisas e nunca chega onde tu gostaria, o motivo é muito mais profundo. Talvez o problema não seja a falta de capacidade. Talvez sejam pessoas ao teu redor que sempre duvidaram de ti e tu nunca teve espaço para desenvolver essa autoconfiança. Ou que simplesmente essas pessoas não são bons exemplos de persistência e constância pra ti. Eu tive o Ângelo que me mostrou isso depois de 20 e poucos anos. Talvez tu não tenha esse alguém, mas eu tô aqui pra te lembrar que é possível sim sair desse ciclo infinito. Eu sei que eu não sou ninguém no fim das contas, sou só mais uma pessoa na internet falando coisas, até porque eu também tô num processo de aprendizagem, mas eu posso ser essa pessoa caso tu não tenha. E eu quero terminar o vídeo com esse conselho, porque foi com esse conselho que foi o que me fez perceber todas essas coisas que eu não gostava em mim mesma. Eu acho que a admiração por alguém próximo, que você viu conquistar as coisas e se tornar alguém melhor, é o melhor remédio pra qualquer coisa que a gente queira evoluir na vida. E eu sei, é contraditório, porque todo mundo fala pra tu parar de se comparar. E eu não tô falando comparação do jeito que a gente faz, de só olhar e querer copiar aquela pessoa, querer ser aquela pessoa. É se inspirar nela, é admirar profundamente uma pessoa. Aprenda com essas pessoas. Aprenda com os erros e acertos dela. Sejam elas quem for, pode ser uma influencer na internet? Pode. Mas é tu ter a consciência de que tu também tem um limite do que tu sabe de verdade ali que aquela pessoa tá passando, sabe? Por isso que eu dei o exemplo do Ângelo, porque às vezes a gente esquece o quanto um relacionamento pode transformar a nossa vida, não amorosamente falando. Não deixe de... Eu gosto de usar essa palavra que é contemplar. Contempla as pessoas. Vê o quão verdadeiramente bonita ela é. De verdade, olhar para as pessoas e ver o que tem de melhor nelas, sabe? Isso também serve para coisas ruins. Eu também olho pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não me inspiro, digamos assim, mas elas servem de inspiração também. Eu contemplo, eu analiso esses comportamentos que eu não gosto e muitas vezes eu percebo que eu tenho traços parecidos. Que às vezes a gente faz as mesmas coisas e é aí que a gente começa a evoluir de fato como pessoas. Então, não existe evolução sem olhar pro outro, sem medir quem tu é diante das outras pessoas. Se tu esperava um vídeo de checklist, talvez eu tenha te frustrado. Mas eu espero de verdade ter te mostrado, ter traduzido um pouco do que foi esse processo pra mim. E te mostrar também que qualquer hábito que tu queira ter, ele nasce de infinitas outras formas não óbvias. A gente sempre sabe quando alguma coisa é fuga ou uma decisão consciente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, pelo menos a ter uma visão um pouquinho diferente sobre o que é ser constante de verdade. Se quiser contar também aí nos comentários como tem sido essa relação pra ti de desistências, eu vou amar te ouvir. E antes de finalizar o vídeo, só uma coisa, vocês talvez tenham reparado que o cenário tá um pouquinho diferente. Eu finalmente estou começando a investir um pouquinho mais
nisso. A câmera ainda tá deixando a desejar, mas eu espero que vocês compreendam. Eu prefiro 1000 vezes que o áudio esteja melhor, então por isso que eu sempre tô segurando meu telefone, porque é o que eu tenho no momento. Mas câmera eu tô usando no meu computador, então não vai ficar a coisa mais incrível do mundo, mas é o que temos por hora. De toda forma, eu faço os vídeos com todo o amor do mundo e colocando a cara a tapa mesmo, assim, pra gente aprender junto e crescer junto. A ideia é que ele seja um cantinho de conforto pra você e pra mim. É isso, se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!